Capítulo 1, verso 1 a verso 5 do livro de Ruth, que tem sido a nossa meditação. Próxima semana passada, para aqueles que não vieram, eu digo para você o que nós falamos aqui, que foi algo extraordinário. E eu disse na próxima semana passada para aqueles que vieram sobre um perigo enorme, que é uma decisão impensada, quando você não pensa. Então foi algo que eu falei, e o tema é: quando Deus já não é mais a nossa fonte. Há pessoas que abandonam o Evangelho, abandonam Deus. O Evangelho já não serve para ele para mais nada, nem para a orientação. 19 horas. Está dizendo só o horário, é 19 horas. Culto da tarde, fica em liberdade. Vai ter o culto da tarde, muita gente só pode vir no culto da tarde, não é? Não, então, obrigado, Círico. 19 horas. Será na quinta-feira. Haverá aqui, acho que vai ter coral, vai ter... Já me falaram aqui que tem até camisa comemorativa. Está lá fora, uma camisa linda, comemorativa dos 45 anos. E você lá fora tem uma mesa lá que você vai ver. Se quiser encomendar, encomenda. Aquilo vale a pena para você dormir. E até para você andar fazendo propaganda. Mas se você quiser, procure lá fora, vai ter essa camisa. Então, semana passada eu falei do perigo, irmãos, que é uma decisão precipitada, impensada. Quando a gente não pensa, isso é muito perigoso, irmãos. Muito perigoso mesmo. Quando a gente esquece daquilo que Deus tem nos falado. Então a gente precisa ter muito cuidado no nosso caminhar, no nosso andar. Capítulo 1, verso 1 a 5. Diz a palavra: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulher moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Até este ponto, para nossa compreensão nesta manhã. Oremos ao Senhor, todas as cabeças curvadas, se possível, para que a gente possa caminhar. Querido Deus e Pai, abençoa esta nossa meditação nesta manhã, Pai, que ela possa encontrar um coração generoso e abençoado, que possa querer ouvir a palavra do Senhor. Toma nas tuas mãos, ó Pai, tudo que vamos falar aqui, que seja motivo de uma orientação para o caminhar de cada pessoa. Abençoa, portanto, Pai, que não haja, Senhor, resistência à tua palavra, mas que possamos, pelo menos, receber uma palavra para o nosso caminhar, para o nosso andar. Eu abençoo esta palavra no nome de Jesus e abençoo a todos que vão ouvir aqui e através da internet
Isto faço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nosso tema de hoje, vamos falar sobre algo. Quando a crise chega, fugir não é o mais seguro. Quando a crise chega, correr não é uma boa opção. Eu vou falar mais sobre esse aspecto. Portanto, irmãos, ao ler esta palavra, eu tenho procurado não falar só, mas alguma coisa mais dada por Deus para contribuir com os irmãos, porque este é o meu objetivo. Eu não quero mandar na sua vida, não posso, não quero, mas como pastor que nós somos aqui na igreja, a nossa palavra aqui é sempre uma palavra para ajudar, jamais criticar. Nunca você vai me ver usar a Bíblia para criticar ou para usar para atingir pessoas. Este não é o meu caminho, eu não faço isso. Mas eu estou aqui para ajudar, para cooperar na sua jornada neste mundo e fazer com que você pense, porque é assim que temos que fazer. Primeira coisa que nós fazemos a pergunta: o que levou a família a tomar esta decisão? Já leu isso? O que levou esta família a tomar esta decisão infeliz, perigosa? Fome. Fome. Porque naquele período faltava comida. Havia conflitos enormes. Estava sendo naquele período juízes que estavam julgando Israel. Israel abandonou o Senhor e Deus teve que fazer uma coisa chamada disciplina. E para disciplinar foi quando então passou a haver escassez. E Deus, até eu falei semana passada, que Ele levantou pessoas que quando eles plantavam, eles iam lá, arrancavam, jogava tudo fora, nunca deixou todo mundo sem comida. Então foi um período difícil na vida deles. Então esta família, o que ela fez? Ela tomou uma decisão que eu estou chamando de decisão errada. No Salmo 40, agora você pode mexer com a Bíblia um pouquinho, hoje nós estamos fazendo isso. Salmo 40. Deixa essa página presa, porque nós precisamos alinhar sempre o que estamos falando com a Bíblia. E o Salmo 40, primeiro versículo deste Salmo, olha o que ele diz aí para a gente. O que ele fala? Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Este foi um fato na vida deste casal, que não honraram a sua própria fé. Porque se eles tinham o Senhor Deus, que tinha cuidado deles até aquele momento, tinham conduzido eles até ali, será que Deus não iria proteger? Será que Deus não ia cuidar? Deus estava querendo repreender só os rebeldes, mas eles não fizeram isto, não dependeram de Deus, não confiaram que Deus poderia mudar a sorte. Como vai mudar? Vamos ver mais tarde. Portanto, o que leva uma pessoa, às vezes, a uma decisão num momento de aflição? Nem sempre pensa nos resultados, que sempre vão acontecer. Sempre vão acontecer. Se você toma uma decisão errada, tenha certeza, há consequências. Há momentos que você tem que parar
amadurecer a ideia sobre a sua decisão que vai tomar e pensar como será o resultado. Porque uma decisão impensada, ela vai trazer consequência na família, no seu ambiente, e muitas vezes isso acontece. E eu posso abrir aqui um pouco mais. Quantas vezes o casamento sofre um pequeno tremorzinho e a pessoa acha que o melhor é largar tudo e abandonar? Que isso? Nenhum casamento é perfeito. Todos nós, tem dia que a gente dá uma arranhadazinha, não é verdade? Se casamento fosse as mil maravilhas, mas não é as mil maravilhas. Porque nós somos seres humanos. Tem dia que a gente não está tão bem-humorado, nem a mulher, não é verdade? Tem dia que está assim. E nesse dia você tem que tocar piano. Calmo. Às vezes as pessoas não param para pensar. E quantos pais deixaram, conheço um caso, de um homem, que largou a mulher com 3 crianças pequenas, saiu, namorou outra moça e casou e teve filho com outra moça, e deixou essas crianças. O resultado eu conheço, está sendo amargo para o que ele fez para essas crianças. Por causa de quê? De um momento, não pensou quais seriam os resultados. Então, irmãos, isso parece uma coisa simples, mas não é. Quantas pessoas às vezes estão trabalhando numa empresa, não estou satisfeito nessa empresa, pede demissão. Você só pode pedir demissão se você já encontrou uma outra empresa e está tudo já certo para você entrar em outra empresa. Mas você largar para depois ficar desempregado, isso é incoerência. Isso é uma incoerência. Você tem que enfrentar a situação. E calmamente você descobre um outro lugar. Quando você descobrir que está tudo certo, você chega lá gentilmente, pede demissão, mas você deixar o emprego. Porque eu não gosto de lá, eu vou largar aquilo para lá. E a família vai viver de quê? Como é que você vai pagar aluguel? Como é que você vai pagar o colégio dos filhos? Como é que vai fazer? Então, às vezes, a pessoa não para pensar nas consequências. Não para refletir. Isto pode trazer situações. No caso desta família, nós vemos que faltou liderança espiritual. Porque naquele tempo, Juízes 21 e 25 diz o quê? Vê lá. Está logo aí. Juízes 21 e 25. O que diz aí? Não, vamos ler em voz alta. Isso aí precisa ser falado a 4 gerações. Leia alto. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, eles estavam sem liderança espiritual. E quando falta liderança espiritual, tragédias vão acontecer. E esta é a minha preocupação com esta igreja, a nossa preocupação. Temos procurado sermos um líder que possa ajudar esta igreja espiritualmente. Essa é a nossa preocupação. E aqui você vê exatamente isso. Faltou liderança espiritual. E quando falta liderança espiritual, o povo se corrompe. Volta lá para as esquinas, volta para as coisas erradas. E quantos abandonaram o Senhor? Por falta de liderança espiritual, ou não quiseram ouvir. O povo estava sofrendo, portanto, uma instabilidade. Não havia rei para governar, eram juízes que julgavam. Quantos aqui sabem por que juiz de fora tem o nome de juiz de fora? Levante a mão. Quem sabe a razão? Só uma pessoa? 2? Ela tem o nome de juiz de fora porque naquela região, quando começou, não havia juiz.
o juiz, quando tinha causa para julgar, vinha um juiz de fora, para ir lá passar um dia inteiro para fazer o julgamento da cidade. Daí a cidade foi erguida e disseram, essa cidade será juiz de fora. Cultura também é sabedoria. Sabia disso? Daí ela tem o nome de juiz de fora. Hoje nós vamos, portanto, falar sobre esta palavra, irmãos. Quando a crise chega, fugir nem sempre é a melhor escolha. Quando a crise chega, nós podemos... Três coisas vão acontecer quando a crise chega. 3. Vou te dar a primeira. Primeira, fugir. Essa é a primeira coisa que acontece. Quando uma crise chega, você vai ficar. Daqui a pouco vai cair em cima de mim aqui, eu. Nosso púlpito novo vai chegar, lindo, lindo. Você vai gostar demais. Portanto, quando a crise chega, a primeira coisa que pode acontecer é você fugir. E fugir não é seguro, porque você não deixa de livrar dos problemas. Você pode até acrescentar mais problemas quando você foge. Aguenta. Ah, pastor, aguenta. Você não pode fugir. Encara. Passa por esse momento. Segunda coisa que pode acontecer é suportar. Suportar uma crise, né, irmão? Só para crente. Há poucos dias uma pessoa me procurou. Pastor, eu faço tudo para o meu marido ir embora, ele não quer ir embora. A pergunta é, e depois? Se ele for embora, como é que faz? Será que arranjar outra é a solução? Não é? Será que arranjar outra vai ser a solução? Não vai. Então, a gente tem que entender isso. Que Deus ajude a mandar o marido embora. Está querendo? Vá. Suportar. Quantas coisas eu já enfrentei, quantas lutas, e eu nunca fiquei aqui reclamando da vida. Nunca. As pessoas aqui não sabem. Eu fui assaltado umas 4 vezes na minha vida aqui, só em Nova Iguaçu. A última foi ali aquela contorno atrás da Honda ali, levaram o carro, os pertences, mas eu estou vivo. Tem que enfrentar. Ah, não passo mais por ali, eu passo no mesmo lugar outra vez. Você sabe que quando um avião tem problema que cai, se o piloto escapar, ele tem que pegar o outro avião, no outro voo e voar outra vez. Porque se ele não voar, ele nunca mais entra no avião. Ele precisa, na mesma hora, eles botam ele para voar novamente, senão ele vai ter medo. Então ele não pode fugir, tem que encarar. Portanto, suportar é uma segunda opção. Tem situações que você tem que realmente suportar, enfrentar, manter sua vida em dia, ter calma para resolver, e assim você vai vencer. E a outra opção é usar as crises ou a crise a nosso favor. E aí eu quero que você entenda, esta é uma palavra, é um momento de você crescer, é um momento de as crises vêm e você vai crescer um pouco mais, alimentar a sua própria vida de fé. Esse é o momento, aproveitar ao seu favor. Quando uma crise chega, você tem que perguntar: Deus, fala comigo, o que o Senhor quer que eu faça?
Isso é difícil. Eu estou falando uma coisa que é difícil. Mas você tem que entender que quando a crise chega, você só tem pelo menos essas 3 alternativas. Primeira, fugir. Mas a pergunta é, fugir vai resolver? Não. Suportar, você cresce. Enfrentar, não, eu vou permanecer. Eu venho de uma série de igreja. Quando eu me converti, uma série não. Meus amigos estão quase tudo morrendo já. É muito ruim. Semana passada nós perdemos um companheiro nosso. Lá em Niterói, a igreja passava por um momento difícil. E as pessoas começaram a se revoltar contra o pastor. E lá nós éramos 4 diáconos. Aí os diáconos resolveram, e eles estavam vindo de uma outra denominação, cujo diácono é que manda. Pastor não manda, quem manda é o diácono. Eles que se reúnem, eles que decidem. E esses 3 camaradas me chamaram para a gente fazer um levante, tirar o pastor e botar outro no lugar. O que você faria? A minha palavra para ele, eu não faço isto. É claro que me chamaram de covarde, uma porção de coisas. Mas vale um covarde vivo do que um herói morto. Eu disse, eu não faço isto. A Bíblia não me autoriza a lutar contra o líder, contra o sacerdote. Mesmo errado, ele está certo. Todos 3 morreram. Teve um deles que queria ser pastor de qualquer maneira. E ele disse, eu vou afundar uma igreja. Não sabia nem falar. E conseguiu abrir uma porta lá, botou alguém, não, eu vou pagar um pastor para pregar para mim. Faliu, não deu nada, morreu. Há momentos que você tem que saber se a sua decisão é correta ou não. Você tem que fazer uma avaliação. Estou tentando falar assim, calma para você entender. Falando para nós, cristãos, neste momento de crise, temos que entender que é um momento dado por Deus para crescermos e amadurecer a nossa fé. Ouça isto, momento de crise que acontece é para crescer, desenvolver a sua fé. O que diz? Quanto a nós, esperaremos no Senhor. O que Josué fez com o povo? Aliança final, capítulo 24 de Josué, chamou o povo e disse, olha gente, vamos conversar aqui um negócio. Foi. Vocês sabem como eu me conduzi até aqui, como Deus fez, agora chegou o momento que eu vou parar. E eu quero que vocês entendam a minha posição, ele falando. E ele disse para eles, vocês escolhem a quem vocês querem servir. Mas ele disse uma palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou uma decisão. E o povo falou, não, longe de nós, mentira pura. Se perderam, porque não tinham mais liderança espiritual. Liderança espiritual é importante na nossa vida, irmãos. Elimeleque decidiu tirar a família de Belém para tornar-se um imigrante. Imigrante não é legítimo. Estou lendo, ouvindo muita coisa nesses dias. Os países começaram a levantar a orelha. E eu ouvi que em Portugal
5.000 imigrantes estão querendo mandar de volta para suas casas. E entre eles tem brasileiros. América do Norte, a mesma coisa. Isso é sério. Então, se você está num país que não é o seu, você não tem segurança. Não existe segurança se você não está no país que é o seu. Então, isso é muito sério. Você vive inseguro. Será que eu vou entrar nessa? Será que qualquer coisa que vem, você nunca é legítimo? Cuidado com as decisões. Se você voltar para o mundo não vai te aceitar. Porque uma vez que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você passou a ser um cidadão dos céus. O mundo não vai te aceitar, porque você mudou de identidade. Não é verdade? Você agora é outro. Por isso que o mundo destrói as pessoas que voltam lá para o mundo. Elimeleque tomou essa decisão de sair de Belém, casa do pão, tirar a sua família e levar para um lugar de gente pagã. Qual é a segurança? Qual é a segurança? Não havia segurança. E a tragédia aconteceu. A tragédia é inevitável. Elimeleque precisava saber que Deus estava disciplinando. E ele precisava parar, chamar a sua mulher, seus filhos, cair de joelho, vamos orar, vamos pedir a Deus para cuidar, e Deus vai nos poupar de qualquer coisa. Mas eles não fizeram. Na hora da crise, busque a Deus. Não tome decisão antes de buscar ao Senhor. Ele tem a resposta que você precisa. Ele tem a resposta que você precisa. Mas ela não acontece de qualquer maneira. Ela acontece se você buscar. É assim que vai acontecer. Qual foi o resultado de fugir, irmãos? Ao invés de esperar em Deus. Qual foi? Enfrentar a crise. Ele não quis. Ele fugiu para salvar a vida. Ele fugiu para salvar a vida e da sua família. O que é que ele encontrou lá? A morte. Ele buscava um lar, encontrou uma sepultura. Acabou com a sua família. Homens, a nossa decisão é importante para a nossa família. Homens, a nossa decisão é importante para a nossa família. Ela pode ser machucar a família. Cuidado com as nossas decisões. Ele foi salvar. Buscando um lar, ele encontrou uma sepultura. Ele poderia ter enfrentado. Se ele enfrentasse os dardos da fome, ele não iria fracassar. Porque Deus honra aqueles que o buscam em primeiro lugar. Deus honra aqueles que o buscam. Quando a pessoa vai a Deus, em primeiro lugar, não, eu não vou tomar decisão, eu vou consultar o Senhor. E vai para os pés do Senhor. Deus honra. Deus honra. Deus não desampara. Estou falando de experiências próprias que eu já tive, nesses 45 anos aqui. O pessoal nem sabe. Eu já tive nesta igreja ameaçado de ser jubilado. Jubilar o presidente da igreja.
Verdade. Tentaram armar uma ratoeira para me descartar e ficar na minha cadeira. Estou esperando morrer eles para fazer uma sepultura bonita já lá. Chega lá, vou sepultar com toda... Não sei se vão morrer primeiro, mas se morrer primeiro, faço questão de ir lá. E não vou dizer que é boa coisa não, hein? Tenha cuidado com as suas decisões. Pense as suas decisões. Cuide das suas decisões. Não se precipite. Espere em Deus. Espere no Senhor. Ele não evitou os dardos das flechas da morte. Portanto, diante de uma crise, o melhor é buscar ao Senhor. Você vai sair daqui nesta manhã sabendo, se você está passando ou vem enfrentar qualquer situação, não tome uma decisão precipitada. Busque a Deus. Alinhe diante de Deus a sua situação e diga: Senhor, eu vou aceitar o que o Senhor fizer. E Deus vai cuidar de você. Crê nisso? Você crê nisso? Então faça como o pastor Luiz, dá um glória a Deus. Glória a Deus, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu já passei por alguns momentos. Esses dias agora é dia de aniversário de igreja. Passei por bons momentos. Maus momentos. E o camarada, minha mulher, com a faca no pescoço, o cara querendo matar minha mulher. Nessa hora, dá vontade de você dizer: para que eu estou aqui? Eu vou embora. Não é verdade? Que eu podia ter feito. Podia ter feito. Eu digo: gente, segura aí que eu vou embora, porque já chega. Mas eu não faço isto. Eu sou carne de pescoço. Você sabe o que é carne de pescoço? Carne dura. Eu não sou mole. Eu falo para minha mulher: você não casou com banana. Eu não tenho muita altura, mas sou macho. Eu não me acovardo. Não me acovardo. E eu estarei aqui com os irmãos até a vinda de Cristo vier, dizendo: irmãos, vale a pena confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voa como águia. Você sabe que a águia, quando tem que trocar de pena, você sabe o que ela faz? Ela vai para um penhasco mais alto e ela mesma mete o bico, arranca todas as penas, sangra, para o sangue descer pelas pedras. E ela fica ali até as penas crescer novamente, para poder voltar a voar. Enfrenta a dor, mas ela permanece.